A vitória não é ausência de luta, mas é discernimento na batalha. Não é ausência de luta, é discernimento na batalha. Eu tenho que preciso batalhar, tenho que ter discernimento. Não é livramento da batalha, mas é encorajamento para a guerra. Não quero que me livre, mas eu quero que me dê coragem para enfrentar. Não é apenas ganhar a guerra, mas é você sair experiente nessa crise que você teve. Porque na crise gerou marcas, e essas marcas gerou para você experiência. E aí a gente lembra de quê? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então há propósito nisso, porque com Cristo nós somos mais que vencedores. Cristo estava na cruz. Muitos disseram o quê? É o fim. Está vendo aí? Aquele que dizia que era o Cristo, que ia viver para sempre, está aí, está morto. Mal sabia eles que a crise que Cristo teve ali junto com os discípulos, e a cruz que ele foi crucificado, não foi derrota, foi vitória para a humanidade. Nós somos livres e salvos por conta da crise de Cristo. Enquanto Paulo pregava o Evangelho, diversas vezes ele foi o quê? Apedrejado. Diversas vezes ele foi açoitado. Diversas vezes ele foi preso. Foi o fim? Não. Foi o início da vitória, porque com a prisão, o açoite, o apedrejamento de Paulo, o Evangelho foi anunciado. E se eu e você estamos aqui hoje, agradecemos a Paulo, porque ele foi o missionário dos gentios, e o Evangelho foi propagado para toda a terra. Percebe isso? Enquanto Paulo estava pregando, enquanto ele estava sendo apedrejado, o Evangelho estava sendo disseminado, e chegou até eu e você. Enquanto José foi levado pelos irmãos e disseram assim: vamos matar José e vamos acabar com ele, aquela crise que ele estava passando, que foi vendido como escravo, teve um caminho de vitória, porque lá na frente, no Egito, ele foi aquele que foi levantado como governador e salvou uma nação da fome e da crise. Percebe que tudo isso que nós estamos passando e que vamos passar é para ter vitória no final? Além de sabermos que nós passamos pela crise, importa também destacar que nós precisamos ter um suporte humano, precisamos de gente para a gente compartilhar, porque você sozinho não vai a lugar nenhum. Vou repetir: você tem uma crise, você tem um problema, não adianta sucumbir, ficar sozinho, se isolar. Ninguém consegue vencer sozinho. Se você chegou hoje, aonde você está, se você ganha seu dinheiro hoje, se você constituiu sua família hoje, teve alguém que contribuiu lá atrás para você chegar a ser vitorioso hoje. Aí eu passei no concurso, teve alguém que bancou seus estudos. Agradeça o seu passado. Ninguém vence sozinho. Nós temos alguém conosco que vai nos dando suporte para a vitória. Aí em 2 Crônicas, versículo 20, 3 e 4, nós vimos que vinha na direção de Josafá o quê? Um grande exército. E vinha para quê? Para poder destruir o seu povo. Perceba agora que Josafá não foi resolver sozinho. Ele não bateu no peito e disse: pode deixar, isso aqui é comigo, eu vou resolver essa parada. Negativo. A primeira coisa que ele fez foi chamar o povo para orar e jejuar. Versículo 3 e 4. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. O que é que primeiro que ele faz? Ele se isola e vai orar. E depois que ele ora, ele apregou um jejum em todo Judá. O que foi que ele fez? Ele disse assim: ó pessoal, eu me isolei aqui para orar, porque eu tenho um grande problema para a minha vida, mas esse problema da minha vida eu não consigo resolver sozinho. Chamou todo o povo. Versículo 4. E ele disse que juntou o povo para pedir socorro ao Senhor. Então era ele e um povo orando ao Senhor.
E não somente isso, mas não somente Judá, mas ele chamou as cidades circunvizinhas de Judá. Ele disse: quanto mais gente para poder orar, melhor para mim, porque nós vamos buscar ao Senhor. Nas crises enfrentadas na tua vida, aprenda isso. Chame alguém que você possa contar. Você tem uma crise, você tem um problema, você vai enfrentar sozinho? Não, você vai orar. E depois que você orar, chame gente da qual você pode contar. Reúna sua família, reúna sua esposa, reúna os seus filhos e diga assim para a sua família: é momento de crise, eu não vou suportar isso sozinho. Reúna os seus amigos de oração, reúna gente que você pode contar e saber que é gente que você pode partilhar. Vá de casa em casa, vá partilhar a mesa, partilhar o pão, partilhe também suas emoções, partilhe a sua crise, partilhe o seu coração e diga sim a esses que você confia: vamos orar juntos a Deus em favor da minha vida. Enfrente suas crises de pé, com a oração dos santos. Enfrente todos os seus problemas, mas com gente que você pode contar. Porque Josafá não ficou sozinho. Irmãos, preste atenção nisso. Eu sozinho, eu entro no estado de prostração. Eita, pastor, e o que é prostração? Prostração é um estágio antes da depressão. Antes de eu entrar em depressão, eu entro em prostração. E essa prostração faz com que eu caia. Gente prostrada é aquela pessoa que diz: eu não quero sair, não quero ir para lugar nenhum, não quero ficar aqui só sentado, deitado, chorando. Eu. Isso é prostração. Depois desse estágio vem o quê? A depressão. É o que é pior. Então, nesse estado de prostração, poça d'água vira mar. A grama que é rasteira vira floresta. Pessoas comuns começam a virar monstros. Você tem medo de todo mundo. E tudo fica gigante para você. Uma pessoa prostrada é uma pessoa no chão. Inclusive, a dica, né, que os biólogos dizem, né, se você se deparar com uma onça, estiver na mata, parecer um felino para você, o que é que você tem que fazer? Não vire as costas e corra, porque ele entende que você é uma presa, e aí ele vai te pegar. O que é que você tem que fazer? Levantar os braços para parecer ser maior do que ele. Se virar as costas, vai morrer. Essa é a única chance que você tem que fazer. Levanta os braços para ele entender que você é maior do que ele. Talvez isso assuste. Ou seja, eu não estou em prostração. Em prostração, eu estou caído. Em prostração é o que o diabo quer. Agora, Josafá diz assim: prostrado eu não vou ficar. Então Josafá chama os irmãos para orar e jejuar e mergulhar também nos louvores. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. A tua vitória está nos louvores. A tua vitória está nos louvores. Vou repetir. A tua vitória está nos louvores. 2 Crônicas 20, 18 e 21. Olha a sequência de atitude de Josafá que fez ele chegar à vitória. Josafá teve vitória. Versículo 18. Diz: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. Ele sozinho não, ele e aqueles que estavam com ele naquela crise. Primeiro ele ora sozinho? Não. Ele vai orar, mas depois ele vai buscar os irmãos para estar com ele. E aí levantam-se quem? Os levitas, os filhos dos coatitas, os filhos dos coralitas, para louvar o Senhor de Israel. O que é que eles fazem? Louvam. Veja a sequência da vitória. Primeiro ele ora, depois ele chama o povo, depois ele começa a louvar. Tem gente que quando está numa crise sucumbe e só faz reclamar. Se você sucumbir, se você se prostrar e reclamar da vida, você não vai a lugar nenhum. A palavra do Senhor está nos ensinando que nesse momento de prostração, você tem que se levantar, chamar as pessoas que amam você e começar a louvar ao Senhor. Agora veja, pela manhã ele se levanta e sai ao deserto de Tecoa. E ao sair, Josafá pôs em pé e disse: ó Judá,
Moradores, escute o que eu vou dizer de Jerusalém. Palavra firme. Crede no Senhor vosso Deus, estarás seguro. Palavra de fé, firme em mim. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele está dizendo, aquilo que eu estou pregando, creia. Aquilo que eu estou anunciando para você agora, meu irmão, creia nisso. Levante-se do lugar que você está e creia no Senhor Jesus. Ele dá ênfase à fé em Deus, e ele dá ênfase à pregação da palavra. Aquilo que eu ministrava, aquilo que eu pregava, chegou a hora da gente levantar e exercer. Não ficar prostrados, mas com fé em Deus levantar. E aconselhou-se com o povo e ordenou, olha só, aos cantores para começar a cantar ao Senhor e a louvar a majestade santa, saindo eles diante dos armados. E qual era o louvor que ele dizia? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Eu vou reclamar da vida? Não. Levante, louvai ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Josafá colocou no pelotão, não foi gente para brigar com os exércitos que vinham contra ele. Ele colocou louvor. O que é que eu aprendo com isso? Não tente resolver os seus problemas na base da força humana. Resolva suas crises na base do louvor a Deus. É na oração, é no jejum, é no compartilhamento, é no partir do pão. Qual foi o resultado disso? Resultado, vitória. Pastor, teve vitória? Teve vitória. Veja o versículo 22 de 2 Crônicas 20. Ele diz, e quando começaram a cantar, e quando começaram a louvar ao Senhor, foi o que o Senhor fez. Pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram destruídos. Na base de quê? Da oração, do louvor. De modo que quando Josafá saiu, depois que fez todo esse processo espiritual, ele sai e olha, o que está acontecendo aqui? Não era era esse povo que vinha lutar contra a gente. Houve um embaraço lá, que eles começaram a brigar entre eles, e estavam todos mortos. Eles iam para brigar com quem? Contra Josafá. Josafá não moveu absolutamente nada. Josafá só fez orar. Chamou o povo, louvar. Contou sozinho? Não, contou com todos eles. E na base da oração, na base do louvor, houve no exército inimigo uma confusão tão grande que já foi resolvido. E o Senhor disse, nessa peleja não tem que você pelejar. Levantai-vos, ficai-vos em pé e vede o grande livramento que eu tenho para a tua vida. Aplauda o nome do Senhor.